Olá! Hoje eu quero falar sobre os eclipses. Nós vamos ter agora um eclipse no dia 17 de fevereiro e vai ser um eclipse solar, então é um eclipse de lua nova. E eu quero mudar um pouquinho a forma como provavelmente vocês já escutaram sobre os eclipses. É, Tem muito do discurso, tem muito da parte que é importante, que é sobre a parte psicológica, que os eclipses acabam afetando, e também até uma parte metafísica e tudo mais. Mas eu queria trazer um pouco sobre, até um pouco da minha própria rotina de estudo, que eu não sei se vocês sabem, né? Mas o astrólogo ele trabalha com esse campo de tempo, né? Então a gente foca no presente, a gente precisa se trabalhar no presente, mas o olhar ele fica um pouco pensando ali, apontando para o futuro, né? Isso é normal. E nesse caminho, a gente olhar para o passado também faz parte. E é por isso que um dos pré-requisitos que, enfim, toda pessoa que trabalha com astrologia acaba tendo que entrar nesses três campos em algum momento. Até porque, quando a gente olha para o passado também reflete para quem a gente é, diretamente. E quem a gente é hoje vai refletir para o futuro. Então, tá tudo interligado, né? E aí, bom, enfim. Aí que acontece que eu faço esses estudos e eu quero compartilhar um pouco desses estudos com vocês, né? Uma pequena parte, porque senão a gente não sai mais daqui hoje. Então, vamos começar. Bom, primeiro eu vou falar um pouco, então, da questão de Rahu e Ketu, tá? Ahn, os eclipses, eles ativam Rahu e Ketu. Então, quem tem Rahu, todo mundo tem Rahu e Ketu no mapa. Onde eles estiverem, eles ficam ali como todos os planetas, paradinhos ali, fixos no seu mapa, e eles são ativados conforme os trânsitos, conforme os períodos planetários, conforme a revolução solar. Mas Rahu e Ketu, eles são ativados principalmente durante os eclipses. E mudanças de eixo também, mas durante os eclipses também, e muito mais. E o céu, né, reflete isso para a gente. Então, toda vez que Rahu e Ketu são ativos no eclipse, essa ativação reflete para a gente. E é isso que a gente interpreta como o mapa natal. Então, o mapa natal de cada um de nós vai falar como que esse eclipse que vai valer para todo mundo, né, que, enfim, ele vai acontecer de modo geral, mas como que isso vai ser aplicado para nós, isso fica dentro do mapa natal. E como eu não estou olhando o mapa natal de ninguém aqui, eu não tenho como dizer como que esse eclipse vai ser para você. E é por isso que eu vejo muito mais valor nesse vídeo, que eu vou explicar para você como que eles funcionam, para você depois poder tirar as suas próprias conclusões, né? Então, vamos começar por Rahu. Rahu vai falar sobre polarização, então divisão, né? Pessoas que pensam de modos, pessoas não, grupos de pessoas que pensam de modos muito diferentes e que eles ficam ali, né, brigando entre si. Ele vai tratar sobre as nossas narrativas, então a forma como as coisas são contadas. Fala sobre a identidade, ele mexe muito com o nosso ego, né, quem a gente é, qual é o nosso papel, mas fala mais no sentido de como que a gente é visto. Então, ele vai mexer muito com a nossa área de visibilidade, tanto na parte como a gente enxerga o mundo, como os outros enxergam a gente também. Quieto é um pouquinho diferente. Quieto vai falar sobre rupturas, vai falar sobre o desapego, trazendo temas que vira e mexe vão obrigar, vão forçar a gente a uma separação, ou a um distanciamento, ou a um isolamento. E ele vai falar principalmente sobre uma perda de referência anterior. Então, se a gente tem algo que está vivendo há algum tempo, muito provavelmente, se Quieto estiver envolvido, ele vai fazer com que a gente se separe dessa ideia anterior, tá? E, em geral, os dois vão falar sobre uma disrupção. E aqui eu quero trazer uma analogia sobre a rachadura.
Todo mundo provavelmente já teve algum contato ou já viu uma rachadura numa parede, né? E aí vocês veem essa rachadura na parede e a parede não está dividida, ela não está rachada ainda. Mas aquela rachadura é uma fraqueza, ela é uma fragilidade, né? Naquela rachadura a gente tem um potencial de que um dia, eventualmente, aquilo lá vai se separar, vai abrir. Então, é uma instabilidade, né? E olhando essa rachadura, é como se fosse qualquer coisa que a gente tem na nossa vida, que eventualmente, quando houverem os eclipses, essas rachaduras vão ficar cada vez mais esgarçadas. Então, aqui fala sobre instabilidade, seguida de um processo longo, com um desfecho súbito que leva a um colapso. E assim a rachadura. Às vezes a gente tem uma rachadura lá na parede e não dá muita importância para ela. Se a gente não olha para ela, uma hora ela vai se abrir cada vez mais, ela vai aumentando, né? Quem teve contato com a rachadura sabe, ela começa num tamanho, ela vai aumentando com o tempo. Se você não faz nada, ela aumenta. E fala, então, sobre um estado de latência, né? Que é esse estado que as coisas ficam meio dormentes e a gente, não, enfim, né? Nós tentamos não olhar, evitamos olhar e de repente aquilo emerge bruscamente. Fala, isso é uma disrupção. Vem daí essa disrupção. A disrupção não vem do nada. Ela não é gerada como um raio que aparece na sua frente. Tudo isso vai levar a uma transformação. E essa transformação, muitas vezes, ela vai estar ligada a uma crise de autoridade, a uma crise de identidade, que é o que tem relação com Súria, que é o Sol. Vai falar sobre uma oscilação emocional, que tem relação com Chandra, que é a Lua. Vai falar sobre uma confusão externa, que vai levar a uma confusão interna, como eu falei, o macrocosmo reflete para a gente. Então, existe um evento externo que, muito provavelmente, ele vai gerar uma confusão interna. E fala sobre o tempo em que nós vivemos e como que, quando acontecem esses eclipses, as nossas direções, elas perdem o sentido temporariamente. Então, resumindo, os eclipses não são a causa. A rachadura, a rachadura não aconteceu sozinha, aconteceu por uma fragilidade. Os eclipses vão falar sobre modelos que são interrompidos porque eles precisam terminar, porque chegou a hora do fim. E se nada termina no mundo, não tem movimento. Se não tem movimento, não tem recomeço. E aí só resta a estagnação. O processo, a nossa vida fica estagnada. Então, usando uma analogia, né, é igual quando o seu computador trava e você não tem mais acesso a nenhum botão, a nenhum comando. E você faz o quê? Você força o seu computador a reiniciar. É isso que o Eclipse faz. Ele força um encerramento para você depois continuar o que você estava fazendo antes. Só que de uma forma muito diferente, tá? E aí os eclipses, os efeitos dos eclipses muitas vezes seguem etapas. Então, primeiro vem uma exposição no mundo, né? Como eu não estou com o mapa de ninguém aqui, no mundo, vou citar exemplos do mundo. A exposição pode ser um escândalo, pode ser um vazamento de informação, pode ser um flagrante. E aí tudo isso fica muito em destaque, de modo que não dá para a gente não enxergar. E aí ocorre o encerramento. Desse encerramento, nós somos levados a redirecionar o modo como a gente faz as coisas. Nós somos levados a redirecionar o modo como nós vivíamos, o modo como a sociedade funciona. Então, para que serve tudo isso?
Primeiro, porque são karmas, coisas que todos nós precisamos e passamos, independente de querer ou não. Normalmente, as pessoas acabam adiando as coisas. Nós tendemos, eu também, nós tendemos a adiar e postergar e evitar até coisas que nós não gostamos. O eclipse, ele retira essa opção. O eclipse, ele tira essa oferta da mesa, né? Nós não temos mais. E nisso tudo, existe uma perda, a ilusão que a gente tem de controlar as coisas, ela cai. E digo que é uma ilusão porque nós não controlamos nada. Nós temos um pouco de controle, talvez. E se eu falar para você qual é o controle que você tem, é muito possível que você você não nem consiga, não, mas que você tenha muita dificuldade de fazer isso. Nós temos controle primeiro sobre a nossa alimentação. Nós temos controle sobre a hora que nós vamos dormir, o quanto nós descansamos, como nós tratamos as pessoas. Então, primeiro, vamos olhar para esse lado. E aí entra numa outra questão, porque quando eu falo que você tem controle sobre a sua alimentação, eu vejo no mapa que isso nem sempre é verdade. Não é verdade para todo mundo. Tem gente que tem realmente uma capacidade maior de fazer escolhas melhores, mas algumas pessoas vão precisar desenvolver isso ainda. Então, nós temos muito pouco controle na vida, em geral. Que dirá controle das situações, o controle dos eventos externos. Isso serve também para mudar o modo como nós nos vemos, o modo como nós vemos os outros, o modo como nós vemos a sociedade, o modo como nós vemos tudo no mundo. Fala sobre identidade, fala sobre papel e uma mudança das narrativas. Narrativas, inclusive, que nós contamos para nós mesmos. E aí nós somos forçados a olhar para aquilo que é essencial. É igual o livro do Pequeno Príncipe. Nós somos forçados a olhar para o que é essencial. Eu digo forçados porque muitas vezes a situação ocorre de uma maneira como se nós não tivéssemos mesmo opção, e nós não temos muitas vezes opção de não olhar. Então, dito isso, algumas observações aqui que eu quero colocar. Até para fazer um pequeno resumo. Né? Então, os eclipses, eles tendem, né, a romper com o passado, eles vão expor o desgaste das estruturas que se mantêm em pé só por causa de uma imagem, porque é conveniente, ou porque alguma coisa mudou muito rápido e você não foi capaz de conter. Então, são três situações aqui, né? Coisas que se sustentam porque você tem uma imagem e você não quer que os outros te enxerguem de maneira diferente. Por conveniência, porque é fácil. Uma situação que continua só porque é muito fácil. Mudar é mais difícil. Ou uma situação que começou, aconteceu, vem acontecendo há algum tempo, e você não foi capaz de sair dessa estagnação. Aí o eclipse vem e simplifica tudo para você. Isso tudo também acaba atingindo o ego de uma forma ou de outra. E tira a gente da zona de conforto. Então, são as características principais dos eclipses. E aí, agora eu vou entrar na parte dos meus estudos e vou trazer para vocês uma coisa que eu queria compartilhar, que eu acho que vai ajudar a entender melhor a dinâmica dos eclipses. Então, exemplos que ocorreram no mundo desde 2020. Em 2020, Rahu estava em Gêmeos e Ketu em Sagitário. Nós tivemos a pandemia. E aí nós vivemos aquele período onde diretrizes e respostas do governo, mudavam toda hora e a gente estava super ansioso. Nós passamos por um período também de conflitos, onde era a verdade científica como uma possível conspiração. Tem ou não tem pandemia? É tudo mentira, é tudo verdade. A confiança na mídia e nas instituições ficou oscilando.
Eu confio na instituição, eu confio nas mídias, e cada um fala uma coisa, às vezes falavam coisas diferentes, né? Foi um horror. As redes sociais estavam explodindo de informações e, claro, né, desinformação e informação. E todo mundo, em algum sentido ali, em algum momento, passou por uma crise de sentido da vida. O que que eu estou fazendo aqui? O que que eu venho fazendo na minha vida? O que que eu vou fazer agora? E a desconfiança em geral, né, nas instituições, em tudo que chegava para a gente de informação. É, E aí, em setembro de 2020, mesmo ano de 2020, mas agora com Rahu em Touro e Queto em Escorpião, nós vivemos quase uma pós-pandemia. Eu não diria que foi uma pós-pandemia, que oficialmente acho que a pandemia ainda estava ali, dita que a gente estava passando por uma pandemia, ela não foi encerrada. Mas eu sei que foi um período de muitas dificuldades no setor de finanças, principalmente no setor de suprimentos. E aí nós tendemos a sentir uma necessidade maior de proteger os nossos recursos. Isso por uma resposta do medo à escassez, e faz todo sentido isso, porque Erarro em Touro fala sobre coisas que se expandem, principalmente nessa parte de recursos, e Queto em Escorpião fala sobre a escassez, basicamente. Foi um período em que houve um movimento chamado Grande Renúncia, onde muitas pessoas deixaram seus empregos, ou foram demitidas, ou pediram demissão, mas no Brasil, só no Brasil, mais ou menos 6 a 7 milhões de pessoas saíram dos seus empregos voluntariamente. E aí isso rompeu com o formato de trabalho que vigorava há muito tempo e mostrou para a gente que nada é tão seguro a ponto de ser inabalável. O sistema de trabalho ele era muito consolidado. E aí nós começamos com o home office. Home office existia, né, o home office, trabalho em casa, remoto, não, trabalho remoto, mas ele não era algo comum. E agora passou a ser comum, passou a ser necessário e passou a ser comum. E aí, em março de 2022, Rahu foi para Áries e Ketu foi para Libra. 2 meses antes dessa mudança, então, ainda com Rahu e Ketu no eixo de Áries, de Touro e Escorpião, teve a invasão da Ucrânia pela Rússia. Enfim, aí eles mudam de eixo e aí acontece a crise energética na Europa, isso já lá por volta de agosto. E começa a polarização geopolítica que não parou mais. Então, vem essa ideia que ficou muito forte, né? Quem é meu aliado e quem é o meu adversário? E tem tudo a ver com o eixo onde Iraque e Queto ocupavam, que é Áries e Libra, só para lembrar. Por quê? Porque a Áries é muito egoísta, nesse sentido, ele vai sempre, não digo que ele é todo ariano, é egoísta. Estou dizendo que o primeiro impulso, a primeira tendência, a natureza é sempre pensar em sobreviver, né, na autossobrevivência. E é mais ou menos isso. Então, quem é meu aliado e quem é meu adversário? Acaba virando uma questão de vida ou morte. E Libra fala sobre a nossa diplomacia. Então, exatamente essas relações, essa polarização geopolítica. Houveram sanções por parte dos países que mexeram com as relações internacionais, também falando aqui mais sobre diplomacia, que tem tudo a ver com Libra. E em novembro de 2023, aí o eixo mudou. Iraho foi para Virgem e Ketu foi para Peixes. Foi quando estourou uma crise sobre saúde mental. Os casos de transtornos mentais aumentaram muito, e no Brasil, por exemplo, foram 400 a 500 mil, 400 e pouco, acho que quase 500 mil, de pessoas afastadas só no Brasil por causa de transtorno mental, afastada do trabalho, né, que não conseguiam mais viver as suas vidas de forma normal. Isso foi um aumento grande, foi um aumento de 70% dos casos, e é claro que a guerra na Ucrânia continua rolando e também aumentou os casos
zona, né, naquela fronteira. Em 2024, mais casos de burnout, depressão e ansiedade. No caso, ainda com Rahu e Ketu no mesmo eixo, né, Áries e Libra. Desculpa, perdão. É, Peixes e Virgem. E aí, em 2024, então, mais casos de ansiedade. Em maio de 2025 foi quando Rahu e Ketu mudaram de eixo. Rahu foi para Aquário e Ketu foi para Leão. Marcado por detox digital. A gente viveu um período em que nós ouvíamos muito sobre a importância do detox digital aumentou. Aquele movimento sem celular por um dia, sem redes sociais no final de semana, aplicativos que te ajudavam que te ajudam, né, na verdade, a limitar o seu uso dentro do celular, e esse excesso de estímulo veio à tona. E, então, abriu para a gente uma janela, né, que não existia antes, que é a dependência automática, a nossa dependência automática em relação ao celular. Isso começou e houve depois um movimento onde as pessoas queriam mais vínculos reais do que vínculos pela internet, enfim, e relacionamentos que não tinham essa convivência, esse fator presencial. Os eventos presenciais aumentaram, a inteligência artificial foi se desenvolvendo muito mais rápido, que levantou o tema da desinformação, da manipulação, tema de privacidade e vigilância, que tem tudo a ver com legislação e governo, que é onde Queto ocupa. Bom, espero que tenha ficado claro até agora o que os eclipses representam, né, na nossa primeira parte da conversa, e agora, nessa segunda parte, como que como que como que transcorreram os eventos de acordo com o Rahu e Ketu em diferentes eixos, né? A gente começou ali com eles em Gêmeos e Sagitário, depois chegou agora onde a gente está, em Aquário e Leão. E agora, nessa partir de agora, terceira etapa do vídeo, eu vou citar alguns eventos, deixa eu abrir aqui, alguns eventos que vão falar sobre fatos, né? Enfim, alguns eventos que vão falar vou falar sobre fatos que ocorreram exatamente no mês do eclipse, tá? Deixa eu só abrir esse documento aqui, que esses eu não tenho de cabeça. Vamos lá. Tá. Vamos começar com o eclipse solar, que aconteceu em junho de 2020 ainda. Então, o Ketu estava em Sagitário. Foi quando houve um aumento de denúncias religiosas que ocorreram durante os lockdowns, né? Então, aí que começou. Ketu em Sagitário, que é o signo que sinaliza, que representa para a gente a espiritualidade. Exatamente no mês do eclipse solar também, mas agora com o eixo de Touro e Escorpião, Rahu em Touro e Ketu em Escorpião, que foi em junho de 2021, mais denúncias, então aqui foi para um tsunami. Depois, no mês do outro eclipse, né, o eclipse solar também, com o Rahu e Ketu no mesmo eixo, que foi em abril de 2022, ampliaram-se, né, as sanções econômicas por causa da crise energética na Europa. E ainda isso, exatamente, exatamente, né, com Rahu em Touro e Ketu em Escorpião, que tem ainda aquela relação de querer proteger os meus recursos versus uma possível escassez. Depois, em maio de 2023, agora um eclipse lunar, com Rahu e Ketu em Áries Libra, né? Rahu em Áries e Ketu em Libra. Os, os, Algumas investigações sobre abusos institucionais ocorreram lá na França.
Então, haviam denúncias e oficialmente eles abriram as investigações no mês do eclipse lunar de maio de 2023. E agora, bom, ainda em 2023, no eclipse solar, então 6 meses depois, no eclipse solar, veio a público um outro caso de centenas de vítimas também relacionadas a abuso e à esfera religiosa. No mês do eclipse lunar de março de 2024, e agora o eixo mudou. Rahu está em peixes e Ketu está em virgem. A BBC, ela mostrou uma série de reportagens, ela abriu oficialmente uma série de reportagens investigativas sobre os abusos espirituais no meio religioso, nos meios religiosos, né? E no eclipse solar, que foi em abril de 2024, ainda com a Ketu no mesmo eixo, alguns daqueles religiosos perderam seus cargos, principalmente no caso que ficou muito famoso, que ficou conhecido como sodalitium. Se não me engano, esse caso ocorreu no Peru. Isso mesmo, ocorreu no Peru. E depois houve um eclipse solar em outubro de 2024, onde na Igreja Católica houveram processos canônicos antigos que foram reabertos, também com o mesmo tema. E aí, em 2025, nós passamos pelo eclipse lunar, no mesmo mês do eclipse lunar, que é agora em março de 2025, ainda antes da mudança do eixo de Girau-Riqueto, houve o indiciamento de um pastor nos Estados Unidos. Caso que teve grande relevância, porque, a princípio, ele era um líder, mas também tinha muita influência no mundo político. Um líder religioso que tinha influência no mundo político. Então, resumindo, né, os casos que ocorreram nos meses, esses todos que eu falei para vocês, ocorreram nos meses do eclipse. Então, os casos que ocorreram nos meses do eclipse trazem para a gente algumas coisas. Primeiro, deixa eu falar, peraí, calma lá. E agora, no mês do eclipse que vai ter em fevereiro, nós soubemos do caso do Deepak Chopra, né, ligado lá com Jeffrey Epstein. Enfim. Mas vamos lá. Então, resumindo, o problema, ele não começa durante o eclipse. Nunca começa durante o eclipse. A rachadura não é... A rachadura, ela ocorre porque alguma coisa aconteceu antes. Então, no caso aqui, já haviam denúncias, né? Havia um silêncio institucional de longo prazo que ficou muito claro durante as investigações, no decorrer desses anos. Os problemas eram ignorados. E aí aconteceu no mês do eclipse que as provas literalmente escaparam das mãos dos criminosos. E o eclipse trouxe à tona assuntos muito delicados. Então, nesse ciclo de vídeos, perdão, calma lá. Então, nesse ciclo de eclipses, agora que a gente tem vivido nos últimos anos, tem um foco muito grande em relação a vídeos, né, a imagem, a áudios, mensagens privadas que se tornam públicas, relatos nas redes sociais têm sido muito comuns. Por exemplo, ex-funcionários de redes sociais denunciaram que as plataformas já sabiam que existia um impacto muito grande que colocava o lado psicológico dos usuários em risco. Houveram vazamentos de informações, teve impacto psicológico coletivo, países registraram recordes de afastamentos e transtornos mentais. As pessoas estão extremamente esgotadas emocionalmente, mas tem uma boa notícia disso tudo, né? As pessoas estão ficando também mais críticas, procurando práticas mais simples, até porque elas querem não depender do celular, procurando rotinas sustentáveis, porque já sabem aquilo que não funcionou durante esses anos, então querem mudar. Detox digital é um deles.
Nós temos aqui exemplos de investigações jornalísticas, desculpe, investigações jornalísticas que continuam fortes, que têm a ver com o senso crítico das pessoas, que também aumentou. É claro que também os dados de saúde mental dos casos aumentaram, e a dinâmica das redes sociais, a gente com elas, né, e elas com a gente também tem mudado. Eu quis fazer esse cruzamento de tempo, de exposição e de consequências de 2020 a 2025 daquilo que eu estudei, para trazer e referenciar, para que isso sirva para vocês como uma referência. Quando vocês pensarem, né, nos eclipses, vocês vão se lembrar daquilo que eu falei para vocês aqui no vídeo. E aí conseguem ter um pouco mais de parâmetro, ou um parâmetro diferente sobre esse evento que acontece muito comumente, 2 vezes por ano, e 2 eclipses, né? Primeira temporada, 2 eclipses, um solar e um lunar, e depois a mesma coisa acontece daqui a 6 meses. Então, a cada 6 meses, mais ou menos, isso acontece. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha agregado para vocês. Eu sei que esse foi um vídeo num modelo diferente, mas eu quis contribuir e quis compartilhar um pouquinho do modo como eu estudo e que eu vejo que é extremamente importante e relevante para um processo de construção. Então, até mais.